Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, Claudinho ou Thiago Almada? Vamos falar sobre os dois, mas qual você, torcedor do Flamengo, escolheria se tivesse no lugar do Marcos Braz e te dessem uma bolsa cheia de dinheiro, uma mala lotada de dinheiro e você pudesse fazer um investimento no meia de ligação, no meio-campo, para a sua equipe, que chegue para a equipe, no caso do Flamengo, para ser titular? Você iria e investiria essa mala de dinheiro no Claudinho ou no Thiago Almada? Coloque a sua opinião aí no chat, hein? Eu vou ler cada uma da opinião de vocês, cada um de vocês. Diretoria do Flamengo se blinda por reforços. Ídolo chutado, é isso mesmo. Flamengo campeão, sub-17, e se você adivinhar agora quem foi o vice, você vai ganhar o prêmio de O Adivinhão de 2024. Quem foi o vice para o Flamengo hoje? Adivinha quem foi? E aonde foi o título do Mengão? O primeiro da era Felipe Luiz como técnico de futebol. Eu vou pedir a você para que deixe o like, dá uma moral, mete o dedo no like, clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação, porque nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir para apurar informações. E enquanto o drone está lá em cima apurando, vê se ele está passando por aí, dá uma olhada. Nós vamos, após a vinheta, você terá um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, Flamengo campeão da Copa Rio Sub-17. Flamengo venceu hoje nos pênaltis por 6-5 o seu principal, o maior freguês que o Flamengo tem. E olha, desde que eu era pequenininho, cara, é uma loucura. Olha, eu já fui a mais de 15, finais entre Flamengo e Vasco. Eu não sei nem contar todas. É impossível computar todas na minha memória. Mas foram inúmeras. E eu nunca vi, estando no Maracanã, o Flamengo perder para o Vasco uma final. Aliás, né, poucos viram, só os mais antigos. Enfim, hoje o Flamengo maltratou o vice, aquele que é o vice, o maior freguês da história do Flamengo, isso dentro da Ratolândia. A Ratolândia hoje serviu de palco do título do Flamengo Sub-17. Foi um título marcante porque foi o primeiro título da era Felipe Luiz. Eu fiquei preocupado, rapaz, vi na hora dos pênaltis o Felipe Luiz de joelho, e aí, Felipe Luiz, cuidado, aí não é um local muito bom para se ficar de joelho não, rapaz. Pode parecer um visitante indesejado, visitante não, porque é morador, visitantes foram vocês, rubro-negros que visitaram e maltrataram o maior freguês do Flamengo, no caso, o vice da Gama, o Vasco, que vai para a Série B esse ano mais uma vez. Flamengo vence nos pênaltis e é o campeão da Copa Rio. Felipe Luiz muito emocionado, depois abraçado com os filhos, com a esposa. Muito bacana, muito legal ver o Felipe Luiz construindo uma história de treinador no Flamengo. E aí, você está se divertindo com o meu texto aqui preparado para poder ironizar o vice da Gama, a Ratolândia, o time da Série B, o nosso maior freguês? Sacanagem, né? O Flamengo mete 6, 2 semanas depois vai lá na casa dos caras, que eles tanto se orgulham lá da Ratolândia, e o Flamengo tira o título deles, enfim. Tá, olha, torcer pro Vasco não deve ser nada fácil, né? Galera, ídolo sendo chutado, assim, eu vou dizer para vocês que foi surpreendente o depoimento da Leila, que eu considero assim uma pessoa impressionante. Em que pulso tem essa mulher como presidente do Palmeiras? Aqui ela foi correta, é a minha opinião. Acho que tem que falar mesmo. O jogador de futebol, ele é muito cheio de mimimi. Ele é muito paparicado por todos. E tá na hora de desmascarar
a maioria desses caras? Porque por trás eles falam uma coisa e pela frente é outra. O Dudu, conforme a gente vem conversando e falando com vocês, esteve, na verdade, quem falou isso foi o presidente do Cruzeiro. Foi ele que procurou, o diretor de futebol, na verdade, Alexandre Matos, foi ele que procurou o Cruzeiro há um mês atrás, cara. E jogador de futebol faz isso mesmo. Às vezes nem é ele, mas por meio do seu empresário. No caso foi ele, porque tinha uma relação estreita com Alexandre Matos, que foi dirigente do Palmeiras recentemente. Procurou Alexandre Matos, disse que queria se dirigir, disse que queria se transferir para o Cruzeiro, montou toda a parafernália e, de repente, depois de uma proposta oficial, muda de ideia? Qual a razão? A Leila fez muito bem de desmascarar. Aliás, que sirva de exemplo para outros clubes que protegem, que mimam, paparicam demais o jogador. Porque é ídolo, muitos nem são ídolos e são paparicados. Desmascara mesmo. A gente sabe como é. E a Leila detonou. E falou que por ela está vendido. Que ela não volta atrás de uma palavra. Chamando... Eu interpretei aquilo como... Sabe, falando que o cara é moleque, porque volta atrás de uma palavra dada. Então, não tem essa história que a torcida do Palmeiras está contando. A gente colocou aqui ídolo chutado, porque é a interpretação da torcida do Palmeiras, cara. Sabe aquela história de idolatria que não se mexe com o ídolo? Todo mundo nas redes sociais de outros clubes elogiando a atitude da Leila. Somente a torcida do Palmeiras em massa, dizendo que quem tem que sair é a Leila, que o Dudu é ídolo, que ele tem que ficar. Cara, não tenho nada a ver com isso. Mas como a gente sabe como funciona esse meio do futebol e como esses caras são paparicados, como eles são... às vezes, sabe, os caras passam pano de uma forma tão absurda e ridícula por alguns jogadores que, sabe... O cara, você acaba criando um monstro, sabe? Aquela história de você criar um monstro que ele vai subir e ficar gigante, você perde totalmente o controle sobre ele. A maioria das vezes é isso que acontece. Se você educa, trata como homem, como deve ser, meu amigo, isso não acontece. E a Leila, pulso firme, gostei da atitude dela. Na opinião da torcida do Palmeiras, é ídolo sendo chutado, e quem tem que sair é a Leila. Inclusive, querem que saia o Abel também. Queria saber de você. Você que está aí do outro lado, que sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, você acha que a Leila agiu corretamente? Planar na mídia claramente a verdade. Tem gente que prefere que esconda a verdade, né? Ou acha que por ser ídolo ela deveria esconder a verdade, não falar e tal? Queria saber a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para a gente poder entender como funciona esse processo de pensamento do torcedor, que a gente sabe que o torcedor, ele idolatra muito o jogador, mas isso tem que ficar com o torcedor, cara. O dirigente não pode passar a mão na cabeça do jogador, de erros do jogador. E quando perguntado, nesse caso, num caso sério como esse, tem que ir para a imprensa e falar a verdade. Enfim, é a minha opinião. Diretoria do Flamengo se blinda por reforços. E aí, claro, que muitos vão perguntar, mas espera aí, o Flamengo até agora não sinalizou, não vaza nenhuma informação concreta de contratações que o Flamengo busca, nomes que você mesmo já falou, Fábio, como, por exemplo, Michael, Facundo Pelistre, Facundo Torres, que joga na MLS, o próprio Marco Antônio, que a notícia não foi nossa, mas a gente trouxe e repercutiu aqui, que é um jogador que está interessando ao Flamengo nesse momento. Eu, particularmente, não tenho informação nenhuma do Marco Antônio. Vocês já viram, inclusive, pessoas que apuram informações do Flamengo, profissionais sérios, negando que o Flamengo tivesse feito proposta num dia e no dia seguinte confirmando o que fez. Enfim, eu confesso que eu não sei nada desse jogador, nada. No entanto, o Flamengo busca e tem interesse por 2 jogadores, mas são 2 contratações que eu vou te falar, hein? A gente vai falar aqui as cifras e os valores que os clubes pedem por esses 2 jogadores. E claro que o Flamengo não terá a possibilidade de contratar os 2. Nesse caso, seria um ou outro. Claudinho, que foi repercutido aí
de forma muito ampla que o Flamengo tem interesse e pretende fazer uma proposta pelo jogador. Na ocasião, o setorista que cobre o Flamengo, e que inclusive, rapaz, o cara consegue divulgar as escalações, então o cara é muito bem informado. Disse que o empresário do jogador procurou o Flamengo oferecendo ao Flamengo. Como é que vai oferecer um negócio que custa 20 milhões de euros? Como é que é isso? Né? Então, oferecendo, mas dando valor. O Flamengo sempre teve interesse pelo Claudinho. Agora, a questão é negociar com os russos o valor. 20 milhões de euros é mais ou menos o valor que o clube russo Zenit pede para negociar Claudinho. E a gente tem informação que o Flamengo também sondou a possibilidade de contratar o Thiago Almada. Esse jogador interessa ao Botafogo, mas o Botafogo muito longe de conseguir fechar o acordo para tê-lo e jogar pelo clube do Rio de Janeiro, muito pelos valores serem valores muito altos, e o jogador pensar, num primeiro momento, em esperar algumas propostas que possam vir da Europa, já que a janela está apenas abrindo, a janela europeia, e, claro, a competição com os clubes europeus é uma competição muito desigual. O valor que o atleta vale hoje, o Atlanta diz que nem começa a conversar por menos de 20 milhões de euros. Por isso que a gente colocou aqui Claudinho ou Thiago Almada, porque o valor é o mesmo. E aí, quais são as características do Thiago Almada e do Claudinho? Bom, são jogadores de armação, meia ofensivo, jogadores que atuam na posição onde o Flamengo tem hoje o De Arrascaeta atuando pelo lado esquerdo, do lado direito o Luiz Araújo, enfim. Não tem muitas opções pelo lado direito. O Thiago Almada é bem mais jovem. O Claudinho tem 26 anos, o Thiago Almada tem 23. O Thiago Almada é um jogador que é argentino, convocado já algumas vezes pela seleção argentina. Atualmente ele joga na MLS, no Atlanta, dos Estados Unidos, está acostumado a vestir vermelho e preto, né? Então isso não teria problema. Dos 17 jogos possíveis, ele fez 15 jogos, fazendo 4 gols e dando uma assistência. O jogador hoje é avaliado em 27 milhões de euros pelo Transfer Market, mas, segundo a gente apurou, o Atlanta aceita negociar por um valor inferior a esse, e que pediria algo em torno de 20 milhões, eu falei de reais? Não, de euros, tá? 20 milhões de euros. Enfim, tem um atleta mais maduro, mais experiente, brasileiro, com desejo de chegar à seleção brasileira. Por outro lado, um outro que o Flamengo pode até lucrar mais, comprando agora e revendendo mais à frente, como é o caso do Thiago Almada. No entanto, um jogador que, na teoria, é mais caro do que o Claudinho, porque começa a conversar a partir de 20 milhões de euros. O Claudinho, você já sabe que o Zenit vende por esse valor. Você acha melhor? Você iria no Claudinho ou iria no Thiago Almada? A diretoria do Flamengo está blindando todo o departamento de futebol, conforme a gente vem dizendo aqui. Os setoristas estão desesperados. Vocês não sabem como funciona essa história de apuração de informação, principalmente para quem trabalha como profissional na área. A redação cobra o setorista de trazer fatos novos, de trazer informação, e os caras não conseguem. Nesse momento, o Flamengo está fechado, com medo de surgir um nome novo, de vazar um nome que o Flamengo esteja efetivamente negociando, e o valor sai de X e vai para XY em menos de 5 minutos. Então a diretoria age corretamente, na minha opinião. Claro que você não pode demorar muito, senão você acaba perdendo o time das negociações, perdendo tempo no mercado, e o Flamengo precisa ter, a partir já do início da janela, no dia 10 de julho, esse processo de negociação de contratações já concluído, pelo menos em sua grande parte. Sabemos que não é fácil, a gente conversa com algumas pessoas do Flamengo e todos falam o seguinte: cara, a gente negocia com o jogador, mas o jogador quer esperar a janela europeia. O cara espera, ele tem sempre o desejo de jogar na Europa. Por exemplo, um jogador que despertava o interesse do Flamengo, que é o Matheus Henrique, que atua na Itália, ele quer permanecer por lá, recebeu uma proposta altíssima do Cruzeiro e disse que pretende continuar no futebol italiano, que ele já está adaptado, ou então se transferir para uma Premier League. Então é difícil, porque a questão não é nem financeira.
A questão é de mercado. É o cara entender que naquele mercado ele está com uma visibilidade maior para o cenário europeu, para outros clubes da Europa. Porque a verdade é a seguinte, para uma Premier League, que hoje a grande maioria joga ali, tirando jogadores do Real Madrid, por exemplo, a maioria joga na Europa, tem clubes grandes, com o objetivo de chegar na Premier League. É uma coisa de maluco isso. Virou obsessão para os jogadores. Enfim, eu pergunto novamente, coloquem aí, Thiago Almada ou Claudinho, você recebe uma mala de dinheiro, você investe em qual dos dois? Comente, e não esquece também de deixar o like, que é muito importante para nós, né? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.